Bom, e o Marcos Leonardo no Flamengo? Então, segundo a matéria do GE, ainda de olho em Caio Jorge, o Flamengo amplia a busca por atacante, né? Então, aquilo eu já tinha até falado aqui, né? O Marcos Leonardo, né, que é atacante do Al Hilal, ainda interessa ao Flamengo, mas Luiz, que teve seu nome discutido lá no Chelsea. Pois é, segundo matéria do UOL aqui. Nação flamenguista, um assunto que ganhou bastante repercussão, né? De ontem pra cá, né? Foi a questão aí de Felipe Luiz. Felipe Luiz no Chelsea, né? Muitos se falando aí que Felipe Luiz foi cotado para assumir o Chelsea. Isso é para vocês perceber, pessoal. A que patamar o Flamengo tá, a que patamar Felipe Luiz chegou, né? Tinha muita gente dizendo, né? Inclusive a mídia, né? Não porque Abel Ferreira teve muito próximo de receber uma proposta do Chelsea. Sendo tudo mentira. Quem teve muito próximo, e quem está muito próximo de receber uma proposta do Chelsea, pelo menos o que a gente está entendendo aí, é Felipe Luiz. É um cara que, sem sombra de dúvida, pessoal, pelo trabalho que ele vem fazendo no Flamengo, pelo trabalho, pelo desempenho, pelo futebol que o Flamengo vem jogando, né? Chamou a atenção dos dirigentes do Chelsea, né? Para lembrar, o Flamengo jogou contra o Chelsea, né? O Flamengo jogou contra o Chelsea no Super Mundial, venceu, depois de ter saído atrás do Flamengo, conseguiu a virada 3-1. O estilo de jogo, a filosofia de trabalho, né, chamou bastante atenção dos dirigentes do clube inglês, né? Por isso que ele é cotado, né? Foi cotado, entrou numa lista ali de possíveis nomes para substituir o treinador do Chelsea. Claro, pessoal, nesse momento não é motivo de preocupação, até porque eu acho que ele não vai, né? Parece que ele não tem a licença ainda, né? Muito se espera que Felipe Luiz aí fique aí no Flamengo por mais 1, 2 ou até mesmo 3 anos para pegar experiência, para depois aí sim ir para um clube europeu, né? Mas nesse momento, Felipe Luiz ainda continua no Flamengo. Mas foi por terra abaixo aquela narrativa dos palmeirenses, parte da mídia que dizia que Abel Ferreira era quem ia receber uma proposta, né? Nada a ver. O que ia receber uma proposta, eu sempre digo aqui. Abel Ferreira, o futebol que o Palmeiras joga, ele não é reconhecido em canto nenhum. Flamengo não, o Flamengo é diferente, né? E sobre as contratações do Flamengo, né? O Flamengo ainda insiste em Caio Jorge, que eu acho que deveria paralisar essa negociação. O interessante, né? O interessante é que o presidente do Cruzeiro disse que tem dinheiro, que vai fazer isso, que não vende, Caio Jorge. E o clube russo pedindo 40 milhões de euros por Gerson. Os caras ofereceram 12 milhões. Aí é brincadeira, né? Na hora de negociar, de você vender, você é o clube mais rico do planeta. E na hora de você tentar contratar um jogador, você oferece migalhas. Aí eu não fico sem entender, né? Mas o Flamengo já tem um plano B. Muito se fala aí em Marcos Leonardo, né? Pra mim, se fala em Marcos Leonardo, se fala em Yuri Alberto, pra mim são jogadores do mesmo nível. Não vejo esses jogadores bem inferior a Caio Jorge, não. São do mesmo nível, pessoal. Vamos ser bem realistas, né? É claro, se desse para contratar Caio Jorge, né, seria muito bom, né? Mas não dando, se vir um Yuri Alberto, um Marcos Leonardo, eu acho que o Flamengo estaria bem representado e seria bom para os dois, tanto para o Flamengo quanto para os jogadores, né? Vamos acompanhar o vídeo aí para vocês entenderem, pessoal. Créditos do vídeo vai para o canal Deixa o Palmeirense Falar, link na descrição, vale a pena vocês lá acompanhar. YouTube Shop, os melhores produtos na descrição. Vamos acompanhar e reagir aí, deixando nossa opinião. Vamos lá. O Felipe Luiz, que teve seu nome discutido lá no Chelsea. Pois é, segundo matéria do UOL aqui, ele teve realmente com o nome lá na lista de possíveis próximos treinadores do Chelsea, com a demissão daquele Maresca, que é um técnico italiano que tem lá. Né? Lembrando que o Felipe Luiz segue em alta no mercado do futebol mundial. O atual técnico do Flamengo foi cogitado como um dos possíveis substitutos do Enzo Maresca, é o nome dele, né? No comando do Chelsea, conforme informações do jornal inglês The Telegraph, jornal de moral lá, né? E ele teria entrado na lista final desenhada pelos ingleses pelo cargo, né?
Lembrando que o treinador italiano foi demitido agora, em 2026, já no início do ano, após uma sequência negativa de resultados da equipe londrina. A expectativa é, contudo, que a escolha final do Chelsea seja sobre o Liam Rosenior, atual técnico do Strasbourg, tá? Então, Filipe Luís está nessa lista ainda, mas a gente já sabe que ele não vai para a Europa, até porque tem que ter aquele passe lá para poder ir para a Europa, tem que ficar mais um tempo aqui no Brasil e tal, né? Que aquela licença da CBF. Precisa de uma licença e nesse momento ele não tem, pessoal. Mas vou ser bem realista. Esses treinadores que foi sugerido, Filipe Luís era o melhor nome para o Chelsea, mas ainda bem que ele não vai, né? Não serve lá para os europeus, tá? Então, Filipe Luís, que tem seu contrato renovado com o Flamengo até dezembro de 27, vai continuar no Flamengo mesmo, mas dá moral, né? Só valoriza o passe do cara. Bom, e como a gente já tinha anunciado aqui, o Matias Vinha estava em negociação com o River Plate. E no dia de hoje, a notícia é de que ele acertou a sua transferência do Flamengo ao River Plate da Argentina por empréstimo, tá? Segundo apurações aí da imprensa, matéria do UOL, a operação foi fechada com um vínculo de 1 ano e obrigação de compra dos 50% dos direitos econômicos do atleta ao final do contrato, caso sejam cumpridas as condições estabelecidas. Tem umas metas lá, tal, e se ele jogasse, parece que 50% das partidas vai ter a obrigação de compra feita por ele, mas é só 50%, e parece que nesses 50% são 5 milhões de euros ou dólares. Algo assim, é muito próximo, né? Mas ele tem 5 milhões e aí, né? Ou seja, o passe dele valendo 10, né? Então o Vinha chegou à tarde de hoje na Argentina para realizar os exames médicos lá no River Plate. A expectativa é que ele, se tudo ocorrer como previsto, ele viaje na segunda-feira para pré-temporada com o restante do elenco, comandado pelo Galhardo, tá? Pelo Galhardo. A matéria do portal Cidade de invinhema.com.br diz que o River vai pagar 500 mil dólares, né, ou seja, 2,7 milhões de reais pelo empréstimo, 1 ano, né, e o contrato também prevê uma opção de compra de 5 milhões de dólares, não é euros, dólares, 27 milhões de reais, tá? Caso ele jogue 50% das partidas da temporada. Deve ter mais coisa ali, né? Então, o Vinha, então, definitivamente sai do Flamengo. Eu acho que é um bom negócio para o Flamengo e para o Vina também, né, pessoal? Vamos ser bem realistas. Dificilmente ele ia ter a oportunidade, 3 laterais esquerdos no Flamengo, todos 3 de seleção. O Flamengo pega uma grana, aproveita e tem tudo para vender no final da temporada, Vina para o River Plate, né? E não sai só para voltar, né? Com certeza vai cumprir essas metas aí, não deve ser metas tão altas, e vai ser jogador do River Plate, né? Para nós aqui no Brasil é muito ruim, né? Eu não gosto muito de perder jogadores assim, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, mas que estão aqui no nosso futebol para futebol de fora. Ainda mais o River Plate da Argentina, né? Que vai ser rival aí na próxima Libertadores, né? Fazer o quê? Vamos que vamos, né? Não tava com espaço no... Não, eu acho que o River Plate não se classificou na Libertadores, pessoal. Se eu não me engano, quem se classificou foi o Boca. O River Plate ficou de fora da próxima Libertadores, viu? Flamengo, o Filipe Luís já deixou claro que ele não fazia parte dos planos, então vai pro River Plate, vai ser feliz lá. Bom, e o Marcos Leonardo no Flamengo? Então, segundo a matéria do GE, ainda de olho em Caio Jorge, o Flamengo amplia a busca por atacante, né? Então, aquilo eu já tinha até falado aqui, né? O Marcos Leonardo, né, que é atacante do Al Hilal, ainda interessa ao Flamengo, mas não formalizou nenhuma proposta e continua aí de olho no Caio Jorge, tá? Depois de receber 2 negativas do Cruzeiro, tá? Aí ampliou busca por atacante aí para plano B, né? O Marcos Leonardo do Al Hilal, apesar de ser o plano B do Flamengo, é diferente perfil do
do Caio Jorge. O Caio Jorge é um jogador que já vai pra frente, busca jogada, né? É diferente do Pedro. E o Marcos Leonardo já é parecido com o Pedro, tá? É bem parecido, né? A segunda matéria aqui fala bem assim, ó. Caio Jorge se tornou prioridade porque reúne características pedidas pelo Felipe Luiz. Ele joga de forma diferente de Pedro, com mais mobilidade, voltando para buscar a bola e dando profundidade ao ataque. Além disso, o Flamengo quer um jogador pronto, que é um jogador jovem, mas pronto, que a gente já falou aqui, né? No máximo com 26 anos de idade. E ele, se não me engano, tem 21, 22. Vou ser bem realista, pessoal. Acho que o Flamengo não deveria insistir muito em Caio Jorge. Não vai dar para trazer. Tem o Roberto, tem Marcos Leonardo. E Marcos Leonardo, eu acho que ele tem algumas características parecidas com o do Caio Jorge. Ok, eu também concordo, né? São características ali semelhantes a de Pedro, mas não tanto semelhante, pessoal. Ele parece mais com Caio Jorge que com Pedro, né? Tem o Roberto, que se chegar com 20 milhões de euros, o Flamengo vai tirar do Corinthians. Tem Marcos Leonardo, que é entre 20 a 25 milhões de euros, então não tem para que ficar insistindo com o Cruzeiro, que não quer vender Caio Jorge, já ficou bem descarado, né? Não quer vender, vão perder dinheiro, então o Flamengo não precisa estar insistindo muito, né? É novo pra caramba, né, cara? Já o Marcos Leonardo é diferente. Ele tem um estilo de jogo mais próximo do Pedro, sem o perfil de pressionar, sem a bola, né? E jogando prioritariamente dentro da área. No meio de 2025, ele já havia sido cogitado no Flamengo, mas o negócio não avançou. O alto salário do Marcos Leonardo é a grande preocupação da diretoria e também pesa no negócio, né? Caso avance alguma coisa. E o Flamengo tem a intenção de resolver o quanto antes os reforços para a próxima temporada. Isso porque o clube deseja dar ao técnico Felipe Luiz a possibilidade de ter o maior tempo possível para trabalhar com os novos atletas durante agora a pré-temporada. Até pouquinho tempo, né? Pouquíssimo tempo, né? E a equipe terá jogos importantes já logo de cara. A estreia do Brasileirão é 28 de janeiro contra o São Paulo, fora de casa. 4 dias depois tem a Supercopa do Brasil contra o Corinthians em Brasília. Então são 2 jogaços aí, né? A estreia do Brasileiro sempre é importante você ganhar. E a Supercopa super importante ganhar. Você começa o ano com um título, né? E um título de expressão. Vou falar que não, todo mundo assiste esse jogo aí, cara. Sempre dá jogaço a Supercopa do Brasil. Nunca deu jogo ruim. Sempre dá jogaço. É muito massa. Então a gente fica nessa esperança aí. E o Flamengo quer já definir o elenco o quanto antes. Mas, por enquanto, Caio Jorge continua no Cruzeiro, já que o Cruzeiro quer 50 milhões de euros. E isso é considerado fora da realidade do futebol aqui no Brasil. E aí fica nesse impasse por enquanto, né? Embora a staff do Caio Jorge falou que a proposta que o Flamengo fez de 24 milhões de euros mais o Cebolinha seria irrecusável. Mas o Cruzeiro tá batendo o pé, né? Esse aqui é o ponto. Enquanto isso, o Flamengo tentando buscar mais jogadores para atuar junto ao Pedro, o Zenit tenta contratar o Pedro, velho. Só que o Flamengo vetou a oferta do Zenit e mantém Pedro como referência para 2026, tá? Pelos valores oferecidos que surgiu na mídia aí, pessoal, não existe. Parece que eles querem oferecer 20 milhões de euros. O Flamengo ofereceu 32 num jogador para ser banco de Pedro e vai vender o Pedro por 20. É tão de brincadeira, viu? Fontes internas do Flamengo apontam que o Flamengo não tem a necessidade de vender seus ativos. O Pedro é peça insubstituível no atual projeto. A manutenção de Pedro vai assegurar estabilidade ao setor ofensivo e preservar a titularidade do Pedro enquanto a equipe se prepara para a próxima temporada. O que acontece, né, cara? O atacante estará à disposição para o planejamento da temporada 26 e a decisão reforça a ideia de manter a referência ofensiva enquanto o elenco é revisado, tá? Segundo a matéria, informações internacionais apontaram que o Zenit teria interesse em contratar o Pedro com valores entre 25 e 30 milhões de euros. Mesmo diante de uma proposta financeiramente relevante, o Flamengo barrou qualquer negociação em manter o jogador em solo brasileiro. Pois é, pessoal, pelo que a gente levantou e pelo que a gente viu, o Zenit, né, estaria interessado ali em oferecer aproximadamente entre 20 e 25.
Aí eu faço uma pergunta a vocês. O Zenica oferecendo, né? Entre 20 e 25 milhões de euros. Aí o Flamengo quer Pedro para reserva, né? O Flamengo vai contratar um jogador para ser reserva de Pedro. Você acha que valeria a pena? Você acha que valeria a pena o Flamengo botar um jogador na reserva de Pedro por 32 milhões, né, de euros e vender Pedro por 25, pessoal? Sem sombra de dúvida, isso aí não tem nem lógica, né? Não tem nem lógica, né? Eu continuo dizendo aqui que o Flamengo não vai fazer essa negociação. O Flamengo não vai se desfazer, né? O Flamengo não vai se desfazer de Pedro, até porque é um jogador importantíssimo. Apesar que tem muita gente aí criticando, né? Tinha muita gente aí dizendo que Pedro não foi bem no Mundial, Pedro isso, Pedro aquilo, pessoal. Mas vale ressaltar aqui que, sem sombra de dúvida, Pedro vinha de lesão, né? No Mundial de Clubes não deu tempo para ele se recuperar. Jogou no sacrifício, a verdade é essa. Jogou no sacrifício e a gente sabe que a partir de agora, né? A partir de agora, Pedro vai ter mais tempo, Pedro vai ter mais, podemos dizer, mais oportunidade, né? E sem sombra de dúvida, eu acho que é um cara essencial nos planos do Flamengo. Isso aí eu não tenho nem dúvida, né? Então, o torcedor do Flamengo tá tranquilo, né? Tem Pedro, o Flamengo tá atrás de um atacante ainda para ser o seu reserva. Muito se diz aí que o Flamengo ainda está interessado em Marcos Leonardo, está interessado ainda em Caio Jorge e também em Yuri Alberto, né? Para mim, acho que o Flamengo não deveria pensar duas vezes. Teria que abandonar essa questão aí de Caio Jorge. Focar em Marcos Leonardo e focar também em Yuri Alberto. São dois jogadores ali que, para mim, cairia muito bem como um possível reserva ou até mesmo titular no Flamengo, né? Por que não? Por que não Marcos Leonardo de titular? Por que não Yuri Alberto como titular, né? Eu acho que são dois jogadores ali que poderia assumir, né, esse canto de Caio Jorge no Flamengo, né? Claro, eu sei que o Flamengo está insistindo muito em Caio Jorge, porque é um pedido de Felipe Luiz, né? Parece que Felipe Luiz gosta muito do estilo de jogo, de Caio Jorge, né? E parece que realmente ele teria interesse, né, mais em Caio Jorge, mas a gente já percebeu aí que o dono do Cruzeiro não quer negociar o jogador, né, pessoal? Eu acho que a partir do momento que o cara diz que não quer negociar o jogador, eu acho que o Flamengo não deveria insistir tanto, né? A verdade é essa. Para que insistir tanto? Não quer negociar, o Flamengo tem que procurar outro à altura, né? É porque o Flamengo já deixou bem claro aí que tem dinheiro, né? O Flamengo tem... Inclusive, eu sempre venho dizendo aqui que foi um erro do Flamengo, né? Falar isso descaradamente, que tinha dinheiro para gastar. E agora os clubes tentam dificultar ao máximo, né, as negociações com o Flamengo. Mas, queira ou não queira, o Flamengo vem forte, né? Nessa janela. Ainda está atrás de um goleiro. E por isso que os torcedores, os Santos, estão preocupados, pessoal. Eu vejo Palmeiras aí com grande dificuldade no mercado, né? Eu via muita gente dizer, não, o Palmeiras vem forte no mercado, o Palmeiras vai contratar isso, o Palmeiras vai contratar aquilo. Palmeiras quer Gerson, o Palmeiras quer fulano, o Palmeiras quer cicrano. E o Palmeiras está numa dificuldade enorme para contratar jogador do Botafogo, né? O Botafogo sofreu transfer ban, dificuldade grande para trazer, eu acho que não me engano é Marlon Freitas, né? Mas Flamengo não, o Flamengo tem o dinheiro, vai até o limite onde ele acha que é importante, né? Também não adianta que você querer, porque o treinador do Flamengo, Felipe Luiz, quer Caio Jorge, o Flamengo ir lá e tentar e oferecer qualquer dinheiro, o dinheiro que o Cruzeiro quiser. Não, não é assim. O Flamengo definiu até um valor ali que pode ser gastado em Caio Jorge, chegou no teto, né? Inclusive o staff do jogador perdendo até a paciência, né? Com o dono do Cruzeiro, foi bem realista. 25 milhões de euros mais Everton Cebolinha é uma proposta irrecusável. Eles foram bem realistas. E eu também concordo, pessoal.
É muita grana pelo Marcos Leonardo, né? Pra você ter ideia aí, se eu não me engano, eu vi uma matéria aí onde Marcos Leonardo recebeu uma proposta bem inferior de um clube inglês, né? Então, o Flamengo também não pode estar se apegando. Não quis. Yuri Alberto, Marcos Leonardo, são dois jogadores, até concordo aí com o Deixa o Palmeirense falar. São dois jogadores ali, por exemplo, Marcos Leonardo. Para mim, ele tem uma mistura de Pedro com Caio Jorge. Gosta de jogar mais próximo da área, mas também é aquele cara que se movimenta, é aquele cara que dá opção, é aquele cara que volta para marcar. E o Roberto, da mesma forma, é um cara que não joga tão fixo dentro da área, é um cara que se movimenta, é um cara que pode cair pelos lados, então são jogadores ali que o Flamengo tem opção, né? Acho que hoje o Flamengo não pode dizer que não tem opção. Acho que o principal o Flamengo tem, né? Que é o dinheiro para contratar. Sem sombra de dúvida aí. Jogador não falta, né? Jogador tem muitos, pessoal. Jogador tem muitos. Então, vale o scout do Flamengo, né? Felipe Luiz, ver qual é o jogador que vale a pena e o Flamengo ir lá e contratar. Simplesmente isso, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.